Olá, eu sou Elisa Cole, consultora de imagem, e na aula de hoje a gente vai falar em cores na imagem pessoal, o que a gente transmite através da nossa coloração pessoal, o que a gente transmite através da nossa combinação visual e cores como expressão, ok? Vamos lá. Eu gosto bastante dessa frase, porque essa frase, ela representa exatamente o que as cores têm, em relação à nossa vida. Não estou falando só no vestir, não estou falando só na coloração pessoal, eu estou falando das cores de um modo geral. Quando, por exemplo, a gente vai escolher um cartão de visitas, a gente pensa nas cores, as cores que transmitem quem você é, que transmitem a sua personalidade. Através das cores, a gente consegue fazer uma identificação do nosso estilo, da nossa personalidade, ok? Vamos lá. Mensagem das cores. As cores estão o tempo todo nos trazendo algumas mensagens. E como elas estão juntas ou separadas, as mensagens são diferentes. Dentro do quê? Dentro do impacto visual, dentro da composição visual, ou seja, da nossa produção diária de um look, a cor ela tem uma presença impactante e ela comunica muito, tá? Começando pelo quê? Pela nossa natureza. Se eu não vestir absolutamente nada, eu tenho as cores da minha natureza, da minha beleza natural, que são as cores da minha pele, os contrastes da minha harmonia, da minha beleza natural. Por exemplo, nós temos dentro das cartelas de cores, a gente tem cores frias e cores quentes. Vamos falar um pouquinho das cores frias? Essas cores mais frias é como se eu colocasse em todas as cores um pigmento azul. Eu esfriei essa cor, deixei essa cor mais azulada. Se pensar na pele, peles mais brancas harmonizam muito bem com cores frias. Nós não vamos entrar aqui no mérito geral aí da coloração pessoal, que daria 2, 3 aulas a mais. Nós vamos falar só da temperatura da pele. E a temperatura da pele me diz se a minha pele aceita mais essas cores frias ou então se ela aceita mais tons quentes, cores mais quentes, para aquela pele mais amareladinha. É como se eu pegasse uma cartela de cores e jogasse um pigmento amareladinho, ou seja, deixa essa cor mais quentinha, com fundo mais amarelado. Então, a gente entender que nossa pele, nossa beleza natural exprime, expressa, traz uma cor, ok? Já vamos falar mais a respeito. E o contraste das cores, ele funciona diferente para cada tom de pele, tá? Não esqueçam que a gente tem que pensar na nossa beleza natural, o que a gente já trouxe, o que a nossa natureza já trouxe como cor, tá ok? E para peles negras, por exemplo, as cores vão reagir de uma forma diferente por conta do contraste. Vou falar do contraste. E para peles mais brancas, peles mais claras, mais amareladas, elas vão reagir de forma diferente. Tudo bem? Por isso que a nossa natureza ou ela vai aceitar cores mais claras, cores mais escuras, cores mais suaves, opacas, ou então cores mais vibrantes. E a gente entende isso a partir desse contraste, tá? Como a nossa pele reage através das cores. Não podemos esquecer do seguinte: nós estamos falando de beleza natural, moldura do nosso rosto. Quem chega primeiro, tá? É o nosso rosto, é tudo que está próximo ao nosso rosto, nessa nossa beleza natural de cor, de pele, olhos, cabelo, nossas sobrancelhas. Isso é a nossa beleza natural que a gente trouxe e que com o tempo a gente vai mudando por uma cor cosmética de cabelo, através de maquiagens, né? Através do envelhecimento natural, essas cores vão mudando. Mas a nossa base, o que a gente traz como nossas cores é nosso, é único. E cada vez que a gente se aproxima disso, a gente encontra harmonia, tá ok?
Já vamos entender. Esse é um exemplo claro. Se a gente olhar o contraste da nossa modelo em relação a olhos, pele e cabelo, a gente vai encontrar ela muito mais harmônica na primeira imagem. Eu não sei qual é exatamente a cor natural dela, tá ok? Claro que a gente tem aí, quando tem foto, tem jogo de luz, essa coisa toda. Mas eu trago para vocês o exemplo, tá? Para a gente ter uma ideia e debater mais a respeito. O segundo exemplo, a gente tem aqui com a Kim Kardashian, que tem na sua beleza natural, nesse cabelo mais escuro, a impressão é que se aproxima mais do que a natureza dela. E que traz mais harmonia. Quando a gente vê na segunda imagem, algumas pessoas podem dizer assim: ai, achei linda ela de loira. Claro, você está expressando o seu estilo, você está expressando o seu gosto pessoal, ok? Aqui eu quero que você entenda de harmonia mesmo, tá? De tom de pele. Então, para a gente entender que o que se aproxima da natureza dela é a primeira imagem. A segunda imagem foge demais. O contraste dela baixou muito com essa tonalidade de cor de cabelo muito clara, tá? Ela perdeu esse contraste natural. A impressão que dá é que tá um pouco mais até adoentada, né? Ai, tá doentinha, tá muito apagadinha. Então, a gente entender que o que se aproxima dessa beleza natural vai nos deixar com mais harmonia nas cores, na nossa coloração pessoal, ok? A Sandy. Aqui, que imagem, o que que a Sandy está trazendo de informação para a gente de imagem? Tá vendo o cabelo dela na primeira imagem? Mais preto, mais escuro esse cabelo e uma pele mais branca, mais clarinha. Isso traz que tipo de mensagem? Uma mensagem de distanciamento. Parece que esse contraste mais alto, a diferença entre a cor do cabelo e a pele muito clara, deu distanciamento. E quando ela na segunda imagem, ela tem um contraste médio, parece que está mais próximo dessa beleza natural dela, a gente encontra alguém mais acessível, dá vontade de se aproximar. Então, essa imagem, nossas cores, quando a gente faz mudança na cor de cabelo e tal, a gente tem que pensar bem a respeito do que eu quero comunicar, que mensagem que eu quero trazer, ok? Colorindo os estilos. A gente não vai falar só de coloração pessoal, que renderia muitas aulas aqui pra gente, né? A gente vai falar dos estilos também, de personalidade, de gosto pessoal, do feeling pra cor, tá ok? Então vamos lá. Lembra que tudo tem um vínculo, uma ligação com a mensagem que eu quero comunicar, tá ok? E é o que a gente vai aprender aqui no decorrer da aula. Mais contraste, menos formalidade. Tá vendo essas cores mais informais? Umas cores mais alegres quebram um pouquinho de formalidade e ela traz um estilo mais eclético, mais criativo. Ela tá trazendo essa informação de algo mais original, tá ok? Que gosta dessa informação de criatividade no vestido. Já nesse segundo, a gente traz o quê? Cores mais suaves, mais claras, que dá aquela sensação de delicadeza, de proximidade. Tenho vontade de me aproximar, que é o quê? Um olhar feminino, uma comunicação mais feminina. Isso dá para o homem e para a mulher, tá ok? É o estilo que a gente transmite através das cores, vai transmitindo mais feminilidade, tá ok? Romantismo. Essas cores mais neutras, de baixo contraste, elas trazem uma mensagem de algo mais clássico, tá? Então, geralmente, formalidade, né? Quando a gente vê esse baixo contraste, essas linhas, essas cores mais claras juntas, elas dão a impressão de que tem uma certa formalidade. A gente fica até um pouquinho mais distante, né? Dá um ar de sofisticação, dá um ar de elegância, para um estilo mais clássico, ok? Quando a gente vai pensando em cores mais aconchegantes, mais naturais, até nos próprios tecidos, sabe, fibras naturais, natureza, aconchego, leveza, casualidade, eu encontro mais nesse estilo natural.
A gente até diria esportivo, mas eu quero dizer que esse esportivo ele entra num casual, despojado, é alguém, é um estilo que gosta dessas cores vinculadas à natureza, à naturalidade, né? Que trazem tecidos como, por exemplo, algodão, o linho, eles trazem esse caimento mais solto, de repente se encaixa muito, exatamente com um estilo mais natural. Aqui a gente tem um visual mais limpo, mas em compensação, cores de contraste. O visual tá limpo, preto e branco, cores de contraste alto, mas um visual minimalista. Geralmente, alguém que tem um pouco mais dramaticidade no vestir. Então, essas cores trazem isso mais contemporâneo, mais dramático no vestir. Aqui a gente tem o que de informação, fora as cores. As cores, como a gente já falou, fez um vínculo com a coloração pessoal, né? Nossa beleza natural, que a gente traz naturalmente, o quanto é importante da gente saber que cores harmonizam mais com a nossa beleza natural, com as cores que a gente trouxe, né? De quando geralmente as pessoas dizem assim: ai, quando se é jovem é linda. É que a gente fica mais próximo disso do que a nossa natureza. Com o tempo, é bacana a gente pensar no seguinte, em não mudarmos tanto, não fugirmos tanto da nossa natureza. A gente pode mudar, a gente tem que mudar, é gostoso mudar. Cores de cabelo, trabalhar com elementos da maquiagem, mas sempre trazendo harmonia. Quando a gente foge demais do nosso contraste natural, não traz aí uma identificação, uma imagem que traga tanta harmonia. A gente sempre pensando na questão mais harmônica, ok? Alguma coisa que a gente olha e fala assim, ai, que gostoso de ver isso, né? Não fica tão distante do que você é realmente. Lembre-se, quando a gente fala de coloração pessoal, das cores na imagem pessoal, nós estamos falando muito da região da nossa moldura, tá? Do nosso rosto. E quando a gente vai falar de comunicação na composição visual, a gente está falando no todo, tá? E é o que a gente vai entrar agora. Lembre-se que mesmo na composição visual, tudo que a gente traz como elementos, a gente está comunicando alguma coisa. Que a gente falou do quê? Dos estilos. A combinação de cores na composição visual revela um pouquinho do que você quer comunicar, da sua personalidade, de como você é, ou então de que trabalho que você tem, aonde você está inserido dentro do seu estilo profissional, ok? Dá essa mensagem para todo mundo. Outra coisa bem importante são os elementos visuais que a gente vai ver agora. Fora a cor, tem outros elementos na composição visual que comunicam, tá? A cor é o mais importante. Cores, linhas, texturas, tecidos. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, eu uso cores mais neutras. Eu sou um pouquinho mais clássica, mais tradicional. As linhas do meu vestir, as opções que eu uso nas texturas dos tecidos que eu uso, das texturas que eu uso, revelam essa personalidade. Então, as cores, aliadas às linhas, texturas, ao meu gosto pessoal, fala muito mais sobre mim, tá? Como eu escolho as formas da minha roupa, as modelagens que eu gosto, elas falam e comunicam o tempo todo sobre mim, fora as cores. Então, o que eu quis deixar aqui para vocês nesse item é que a gente vai muito além quando a gente fala de comunicar na imagem pessoal, fora as cores, tá ok? Eu gosto de falar sobre isso por conta do seguinte, para a gente sair sempre do básico, tá? Que a gente fala assim, às vezes fecha numa caixinha das cores pessoais, pensa, eu não faço coloração pessoal porque eu acho que vai me limitar. Não é isso. Não é esse o intuito. A coloração pessoal vem para trazer para você aquela harmonia que você busca. Ou então, qual o seu objetivo de imagem, né? O que a gente vai trabalhar nessa imagem como consultora dentro dos objetivos dela, da demanda dela, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Ok? Então a gente tem que pensar sempre fora da caixa, sair do básico, tá legal? Além. Vamos lá então. Comunicação, estampas, cores claras, suaves e quentes,
contraste mais baixo, tecidos macios e fluidos, linhas curvas e arredondadas, trazem uma mensagem de acessibilidade, casualidade, ok? Junto das cores, das linhas, das texturas. Lembra que eu falei que não é só as cores que comunicam? Vamos lá. E quando eu tenho cores mais intensas na minha composição visual? Eu tô falando de um todo, tá? Quando eu tenho cores mais escuras, mais frias, quando eu faço composições assim, cores mais sólidas, linhas retas e geométricas na hora do vestir. As linhas que eu falo não são só de estampas, tá? Linhas de estampas, são linhas das roupas que correm, né, na parte externa e na parte interna da roupa. Elas comunicam. Essas linhas retas e geométricas falam um pouquinho da personalidade fora as cores. Os tecidos rígidos e encorpados e dão que mensagem? Opa, pulamos um slide, vamos voltar. Dão uma mensagem de distanciamento, formalidade, ok? Agora sim. Esse próximo slide vai nos mostrar exatamente a harmonia que a gente já falou anteriormente, que é aquela harmonia que a gente busca dentro da nossa beleza natural. Vocês estão vendo o exemplo dessa atriz? É, o que é natural dela? A primeira imagem. É muito próximo do que é a beleza natural dela. Quando ela coloca esse loiro, foge muito, o contraste baixo, que a gente já viu anteriormente. Mas o que eu quero dizer com essa imagem? O que eu quero trazer para vocês para se pensar em relação à imagem que você está comunicando através das cores, através da coloração pessoal, através das roupas que você veste, é o seguinte: quando a gente está falando de uma atriz, ela vai fazer uma personagem, né? Essa personagem vai comunicar alguma coisa. Vai ser uma vilã, vai ser uma mocinha romântica, ou vai ser uma pessoa intempestiva, ou vai ser uma pessoa que trabalha muito, ou vai ser uma pessoa não, que é dona de casa. Isso traduz na coloração, na mudança da cor cosmética de cabelo, a imagem que ela precisa comunicar através da personagem. Esse estudo é bem bacana da gente fazer, que é exatamente o nosso olhar para cada uma das pessoas com as quais a gente convive, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Então, quando você olha sua beleza, suas cores naturais, o que você comunica através da tua roupa, você para pensar o que exatamente você está transmitindo. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que você quer? Será que de repente eu não posso fazer um equilíbrio tanto de cores quanto de formas e comunicar a mensagem como o meu objetivo, o que exatamente eu quero? Isso dentro da consultoria de imagem é fundamental, ok? Elementos mais importantes dentro da composição visual, tá? Qual seria o elemento mais importante da composição visual? Qual elemento visual que a gente já falou é a cor, é o efeito da cor. É essa nossa aula hoje para a gente pensar sobre ela. Lembra, saia do básico, pense além, mas a cor nesse momento está sendo o nosso pilar, ou seja, o nosso ponto de partida para falar dessa roupa que comunica, tá? Tanto da composição visual quanto da nossa harmonia, da nossa moldura, da nossa coloração. Do impacto que o rosto, que as formas e que as cores, elas impressionam, tá ok? Bora lá. Esse efeito da cor, ele vem de várias formas, tá? Comunica na silhueta, como eu coloco, como eu faço a composição visual das cores dentro da minha silhueta. Um exemplo, por exemplo, se eu tenho uma informação visual maior na região do pescoço, dos ombros, da região dos seios, tá? Mais fartos, e eu coloco cores e estampas mais chamativas nessa região, cores mais fortes, provavelmente eu estarei chamando mais atenção para um lugar aonde eu não gostaria de chamar tanta atenção. Então, cor e equilíbrio de silhueta é bem importante. Sempre pensando que não há regra,
ok? Não há certo nem errado, há sempre a busca da harmonia, tanto da silhueta quanto das cores na imagem pessoal, tá ok? Outro é na comunicação. A gente já falou. Existem cores que a gente coloca na nossa harmonia, né? Que a gente coloca na nossa composição visual, que tem menos contraste, baixo contraste, cores mais neutras, que estão trazendo uma informação de mais sofisticação, formalidade, ok? Em compensação, cores mais divertidas, com mais contraste, união de cores, vai trazer uma comunicação mais leve, mais solta, mais criativa, ok? Quando a gente usa as cores para equilibrar e reforçar características da nossa personalidade. Lembra que a gente falou? Por exemplo, quando a gente tem como objetivo, eu sou uma pessoa com um estilo mais clássico, eu gosto de cores mais neutras, mas nesse momento, o meu objetivo de imagem é atingir, por exemplo, pessoas mais criativas. E eu tenho a impressão, ou de repente pessoas mais jovens, e eu tenho a impressão que essa minha composição visual, esse meu gosto, esse meu estilo acaba afastando. Então, trabalhar dentro dos estilos, trazer para o teu estilo, que de repente é mais clássico, mais tradicional, pontos de cor. Eu trabalho dentro do objetivo de imagem, o que, que eu gostaria de mudar para que mensagem que eu quero transmitir. Então, são algumas coisas dentro da minha personalidade que eu posso mudar, do meu estilo, aliás, que eu posso mudar para comunicar o que eu desejo, ok? Que é um objetivo de imagem. Transmitir mensagens de estilo, exatamente isso. É a continuação do que eu acabei falando para vocês, que é minha mensagem de estilo é uma. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso trazer de outros estilos que trazem informações de outras cores que eu posso colocar no meu, ou que eu posso adaptar para mim e que eu possa chegar no meu objetivo de comunicação dentro da minha imagem pessoal. Então, para você ver que o universo das cores, ele é muito grande. Ele vai te trazer muita informação e vai te abrir um leque de possibilidades para como eu estou comunicando, tá? O importante é a gente saber que dentro de harmonia fica tudo muito mais fácil. Tudo que eu trago mais harmonia, que eu trabalho dentro desse meu contraste, que eu repito isso na minha imagem, fica interessante. Uma dica, por exemplo, se eu tenho, eu sou uma pessoa que cores claras me beneficiam, tá? Então, eu repito dentro dessa minha imagem de cores mais claras, eu deixo esse contraste do meu cabelo em relação ao meu tom de pele, meus olhos, eu deixo ele um médio contraste, porque ele vai entrar muito bem para combinações mais claras, mais de médio contraste. Um exemplo pessoas que ficam excelentes de preto e branco. Às vezes as pessoas falam, eu amo o preto e branco, mas ela harmoniza muito mais com pessoas que têm alto contraste, que têm aquela pele branquinha e um cabelo bem escuro, bem preto. Tá vendo que ela tá repetindo? Quando ela usa preto e branco, ela repete nessa composição visual dela exatamente o que é a beleza natural dela. Então a gente cria harmonia, a gente dá continuidade, ok? Aqui é só para você pensar um pouquinho mais no que você está comunicando, no que você vai trabalhar como objetivo de imagem para a sua cliente e para você como consultora. Muito obrigada, e essa aula é só o começo de muitas que vem por aí que a gente vai falar ainda de coloração pessoal.